a morte lenta das madrugadas urbanas. Durante décadas, ser urbano significava viver intensamente, principalmente à noite. Hoje, as metrópoles amanhecem em silêncio. Estamos assistindo ao vivo o fim de uma era. É interessante, é um tema que eu já venho pensando já desde os anos 90, tá? Porque vocês todos sabem, eu sou de Santos, tá? Então eu tinha uma visão aqui da noite de São Paulo, assim, altamente cosmopolita, as coisas realmente estavam acontecendo de lá de Santos, né? Uma cidade que culturalmente foi muito marcada pela ditadura militar e quando a cidade foi transformada em área de segurança nacional por causa do Porto de Santos, mais especificamente a região portuária, a área de segurança nacional. É claro que isso passou para a vida política da cidade com com prefeitos não mais eleitos democraticamente, tá? Mas prefeitos indicados pela ditadura militar, tá? Nomeados pela ditadura militar. Então eu sentia, São Paulo, tal, aquela coisa à noite, São Paulo, cosmopolita, fervendo, tal, e vim para cá, para São Paulo. Uma das coisas que me moveu para cá foi essa coisa de buscar um clima mais cultural, mais cosmopolita, mais arejado. Chegando aqui, claro, eu percebi que, na verdade, a noite de São Paulo, o que acontecia era, no máximo, até o centro expandido. Tá? Porque, na verdade, grande parte da cidade de São Paulo era provinciana, composta por bairros fechados em si mesmo, muito distantes do centro, tal, a questão do transporte, metrô, etc. Mas ainda assim aconteciam com a Madame Satã, o circuito underground de São Paulo, e essa coisa vai se perdendo, e está se perdendo. A gente pode chamar de uma longa agonia que está ocorrendo. E é interessante que esse perfil coloca as coisas interessantes. Daniela A. Kleiman, segundo aqui o nome do perfil. As grandes cidades já foram sinônimo de noites infinitas, ruas pulsando até o amanhecer, encontros imprevisíveis. Hoje o silêncio chega mais cedo. Não é apenas o cansaço, é uma transformação estrutural. Insegurança, crise econômica, mudanças geracionais, regulações mais rígidas. A cultura da madrugada está encolhendo. Talvez o futuro das cidades não seja mais a euforia do excesso, mas o desejo por segurança, presença e experiências com mais propósito. Estamos testemunhando o fim de uma era e o começo de outra. Coloca provocativamente essas teses, das quais eu compartilho. Tá? A gente está vivendo uma época extremamente conservadora, apesar de toda essa coisa do oqueísmo, as discussões de gênero e identidade, elas só provocam reações cismogênicas, que é esse conservadorismo cada vez maior, que corre paralelo a ele o que? A insegurança, e principalmente essas duas ondas de violência, tá? Eu me lembro nos anos 90, eram os sequestros em caixas eletrônicos. Isso no tempo, vocês devem lembrar, nos anos 90, os caixas eletrônicos eram fora dos bancos, você tinha no meio de uma praça, por exemplo. Aí você parava, quantas vezes eu parei com o meu carro para sacar dinheiro? Tá? Você parava ali, com o seu carro ali na frente, entrava num caixa eletrônico desse, sacava e ia embora. Quando lá no final dos anos 90 começaram os sequestros relâmpagos. Pessoas eram sequestradas ou até nesses caixas eletrônicos. Você parava, obrigavam você a sacar o dinheiro, aquela coisa do dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Tá? É interessante que isso, em termos de segurança pública, a visível inação que parece até proposital. Tá? A inação. Tá? Simplesmente as coisas estavam acontecendo,
O reflexo disso foi o desaparecimento desses bancos 24 horas, que você tinha até em postos de gasolina, mas em lugares amplos, assim, lugares abertos. Me lembro, tinha na Brigadeiro Luiz Antônio, 24 horas desse tipo, aberto. Estava lá, tá? Para apenas ficar restrito dentro dos bancos. E, é claro, por segurança, cada vez mais a vida financeira passou a ser transferida para o celular. Tá? Os celulares que começaram a surgir como um telefone de bolso, era essa a ideia, o celular como um telefone de bolso, você não ficar mais dependente de telefone fixo, você tem um telefone móvel, você pode ir para qualquer lugar, isso foi fantástico. Não mais dependendo de orelhões, mas é interessante que cada vez mais esses celulares foram se transformando em smartphones, praticamente um computador de bolso, um computador portátil. Sua vida inteira foi transferida para esses celulares. Tá? Para quê? Para ser vítimas agora de assaltos. E crescentes, e cada vez mais traumáticos, dramáticos, que a gente vê noticiados pela televisão, viram objeto de cobiça. Porque é muito caro. Um iPhone 16, quanto é que está? Isso é mais caro que um laptop. Sua vida foi toda concentrada nesses aparelhos, com os quais você anda para lá e para cá. E o que é interessante, as coisas vão todas se encaixando, né? A rede social acabou criando um tipo de mania que você anda com a cabeça abaixada, olhando para o celular. Simplesmente criou um vício cognitivo. Se você está sem fazer nada, você tem que ficar olhando para o celular, tem que ficar olhando para as suas redes sociais. Tá? Parado no ponto de ônibus, caminhando, simplesmente não conseguimos viver mais sem isso. Claro que é um prato cheio para os bandidos que passam de bicicleta, tal, mas aí você de novo vê a inação, a mesma inação da polícia e segurança pública ali nos anos 90 em relação aos caixas eletrônicos, você percebe agora. Tá? Então fica uma justificativa para a repressão policial. Câmeras, Smart Sampa, monitoramento, quando, na verdade, a coisa seria muito mais simples. Mais simples, é claro que nunca a solução é simples. Vai em direção ao mercado. Você pode reprimir facilmente e acabar com esses roubos. Reprime o mercado desses celulares. Ou se é o crime organizado, ou se não sei o quê. Então entra em ação a inteligência policial, a Receita Federal, follow the money. Você asfixia facilmente esse tipo de criminalidade, asfixiando financeiramente. Asfixia o mercado disso. Mas não, propositalmente parece que ao você criar um tipo de polícia repressiva, você está criando essa situação de medo, de pânico, tá? E de uma polícia cada vez mais militarizada. É a ideia de que realmente, ainda principalmente mais com a questão das redes sociais, então, o negócio é ficar em casa. A noite é cada vez mais perigosa. Tá? E aí você vê essa coisa da morte da vida noturna, mas principalmente do significado dela como a do cosmopolitismo. Tá? A ideia do cosmopolitismo cultural leva a práticas mais, leva a um tipo de atitude mais liberal, moral, eticamente, moralmente, politicamente, ideologicamente mais liberais. Tá? Pela ideia de que você está vivendo um contexto cultural mais aberto, mais arejado, mais cosmopolita. E cada vez o que temos é o provincianismo tomando conta. Tá? Cada vez mais eu percebo, né, a cultura da madrugada aqui em São Paulo está sendo asfixiada, está diminuindo, até ser restrita a uma elite. Tá? O underground está desaparecendo. Sendo substituído por quê? Revivals dos anos 80, dos anos 90.
tá? Projeto Autobahn, vai ficar dançando, cantando Hilari, Hilarie, um bando de adulto infantilizado, né? Saudosos, tá? E daí vai adotar bebê reborn, né? Esses adultos infantilizados adotam bebê reborn, tá? O que vai acontecer? Infelizmente, isso que foi colocado nesse perfil aqui do Instagram é a realidade. Eu compartilho com ela, é uma coisa que já estou percebendo desde os anos 90, tá? E agora, nesse século XXI, está se radicalizando, tá? Principalmente com a nossa vida sendo, por essa tecnologia de convergência, nossa vida convergindo para esse aparelhinho aqui, sendo convergindo para cá, convergindo para cá. Então, sua agenda, sua vida bancária, tudo está concentrado nesse aparelho. É claro que é uma coisa, é contraditório, mas ao mesmo tempo é móvel, tá? Portanto, fácil de ser roubado, surrupiado. É frágil, visado, tá? Parece que são movimentos que acabam se convergindo, tá? Ao criar essa situação, uma polícia militarizada, uma cidade provinciana, insegura, onde as pessoas têm medo de sair de casa, medo de conviver. Aí vai conviver, claro, através das redes sociais. E a gente sabe, já vamos falar sobre isso, falar um pouco mais, redes sociais e algoritmos são intrinsecamente ligados ao movimento de extrema-direita. Por quê? Porque o ódio é a coisa que mais engaja. Por isso é lucrativo para as big techs. Tá? Já vamos falar sobre isso em outro contexto, né? Mas, olha, eu concordo com essa tese, a gente está testemunhando a morte lenta das madrugadas urbanas, né? Eu percebo isso numa cidade como São Paulo, pelo que eu via nos anos 80, muito mais cosmopolita, tal, cada vez mais retrógrada, provinciana, reacionária, tá? E o underground sendo substituído por quê? Por revivals, né? Festa nos 80, festa nos 90. E Marquise do Ibirapuera ocupada por pessoal que curte bebê reborn. Meu Deus do céu, adultos brincando de boneca. Nossa Senhora. Então vamos lá, vamos para onde? Vamos avançar aqui. Chega